Olá, pessoa querida! Saudações biológicas! Professor Túlio Bastos vindo mais uma vez do lado de cá dessa pequena tela do seu smartphone ou do seu computador, da sua televisão, seja qual for a tela a qual você está assistindo o nosso vídeo. Eu já aproveito para agradecer a sua valorosa audiência e este é o nosso vídeo 10, onde nós vamos iniciar o estudo do núcleo celular. Como é um assunto relativamente extenso, a exemplo do citoplasma, nós iremos fazer alguns vídeos para envolver todo esse assunto. Então roda a vinheta que a gente volta introduzindo o assunto de núcleo celular, falando da importância dessa estrutura, todas as estruturas que estão envolvidas, que estão relacionadas ao núcleo, e outras cocitas más. Roda a vinheta! Vamos iniciar o vídeo com uma curiosidade. Para muitos autores, o núcleo celular é considerada mais uma organela celular. Lembrando o seguinte, o núcleo celular só está presente em célula eucariótica. E ainda assim, nem toda célula eucariótica tem um núcleo celular. Existem células como os eritrócitos, glóbulos vermelhos ou hemácias de mamíferos que são anucleadas. Isto mesmo, elas não têm núcleo. Durante o processo de formação, de diferenciação dessas células, ocorre a perda do núcleo celular e, portanto, quando elas se tornam células maduras, elas perdem o núcleo. Mas antes de falar desse e de mais alguns outros detalhes sobre essa organela, sobre essa estrutura celular tão importante, é legal a gente falar o seguinte: o núcleo celular ele foi descoberto em 1833 por um estudioso, um cientista chamado Robert Brown. Mas foi um italiano conhecido como Francesco Balbiani que, por meio de uma experiência chamada experiência de merotomia, evidenciou a importância do núcleo. Por meio dessa experiência de merotomia, Balbiani conseguiu comprovar que o núcleo celular é o grande responsável pelo controle das atividades celulares. Como que foi essa experiência de merotomia feita por Balbiani? Ele pegou uma célula, segmentou essa célula, cortou essa célula em dois pedaços e verificou que o pedaço anucleado, ou seja, o pedaço que ficou sem núcleo, degenerava e morria. Já o pedaço que ficou com o núcleo regenerava e sobrevivia. A experiência de merotomia de Francesco Balbiani, ela foi muito importante porque ela foi um dos primeiros experimentos que evidenciou que o núcleo celular é o centro de controle de todas as atividades celulares. Outra coisa importante é o seguinte, como a gente já falou, existem células eucarióticas que não apresentam núcleo. Lembrando que só existe núcleo em células eucarióticas. Como a gente já falou nos vídeos anteriores, células procarióticas não apresentam um núcleo. O material genético na célula procariótica encontra-se disperso pelo citoplasma, ocupando uma região chamada nucleóide. No entanto, como a gente já evidenciou em vídeos passados, o nucleóide não seria um núcleo. Já em célula eucariótica, existem células que apresentam um núcleo, sendo classificadas como mononucleadas. Existem células que não apresentam núcleo, sendo chamadas de células anucleadas, e existem células que apresentam vários núcleos, um número enorme de núcleo, e, portanto, é chamada de célula polinucleada. Um exemplo de célula polinucleada seria a fibra muscular estriada esquelética, isso mesmo, as fibras que formam o tecido muscular estriado, que é um tecido de contração rápida e voluntária, que depende da nossa vontade. Essas células, elas se formam como se num sincício celular, a fusão de vários citoplasmas
para formar uma célula com vários núcleos, portanto uma célula polinucleada. Existem também células, como o protozoário paramécio, que apresentam dois núcleos, um micronúcleo e um macronúcleo, exercendo funções diferentes. O micronúcleo ele é responsável pela variabilidade genética e pelos processos sexuados de reprodução, e já o macronúcleo é responsável pelo crescimento vegetativo da célula e pelos processos de reprodução assexuada. Ficou ligado nesses detalhes aí? Qualquer coisa, dá uma rebobinada no vídeo aí e volta a dar uma olhada nesses detalhes iniciais do nosso vídeo. Então vamos prosseguir. Outra coisa interessante é a morfologia do núcleo. Essa morfologia ela é muito variada. Existem núcleos com formatos muito diferentes, como é o caso dos glóbulos brancos, os leucócitos, mas geralmente o núcleo é algo esférico. Na maioria das células, o núcleo ele é como se fosse uma bolinha, sendo considerada, como a gente já falou por muitos autores, mais uma organela. Agora, o que tem nesse núcleo? Quais são as principais estruturas nucleares? As principais estruturas nucleares são a membrana de revestimento do núcleo, que é chamada de carioteca, envelope nuclear, envoltório nuclear, cariomembrana ou simplesmente membrana nuclear. Ela tem uma composição parecida com a membrana plasmática, no entanto, ela é formada por uma dupla membrana. Se liga nisso daí, não é uma dupla camada lipoproteica, não. Ela tem a dupla camada lipoproteica em cada uma das duas membranas, mas são duas membranas, havendo entre elas um espaço conhecido como espaço perinuclear, que é um local que fica bombando de reações nucleares, de reações metabólicas relacionadas aos processos nucleares. Outra coisa, essa carioteca ou cariomembrana, ela apresenta poros, que também são chamadas de anule. E esses poros, eles são importantes, pois eles permitem o fluxo de substâncias do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo. Algumas substâncias que são sintetizadas no núcleo, como o RNA, e vão atuar no citoplasma, eles são transferidos pelos anule do núcleo para o citoplasma. Outras substâncias, como uma série de enzimas que são sintetizadas a nível de ribossomos no citoplasma, mas vão atuar no núcleo, também passam pelos poros em um sentido inverso. Então, eles passam do citoplasma para o núcleo, enquanto o RNA passa do núcleo para o citoplasma. Um outro componente nuclear muito importante é a substância de preenchimento do núcleo, que é muito parecida com o hialoplasma, que é a substância de preenchimento do citoplasma. No entanto, ela é chamada de cariolinfa ou nucleoplasma. E assim como o hialoplasma, a gente já havia até comentado isso em outro vídeo, nas introduções aí da citologia, ela tem basicamente a mesma composição do hialoplasma. O nucleoplasma também é constituído por água e várias macromoléculas, principalmente proteínas e enzimas. Um outro componente importante seria a cromatina ou cromossomo. Também temos o nucleolo e recentemente, na década de 90, no fim da década de 90 do século passado, pesquisadores brasileiros da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Brasília, em parceria com pesquisadores norte-americanos das universidades de Cornell e Yale, descobriram uma nova estrutura nuclear que ficou conhecida como retículo nucleoplasmático. Mas as principais estruturas nucleares seriam a carioteca, a cariolinfonucleoplasma, a cromatina e o nucleolo. A respeito da carioteca, então, como nós falamos, ela é a membrana nuclear, ela é a membrana que delimita o espaço nuclear e controla o fluxo de substâncias núcleo-citoplasma e citoplasma-núcleo a partir dos seus poros conhecidos como anule. Um outro componente seria a porção de preenchimento
conhecido como cariolinfa ou nucleoplasma, que tem a mesma composição do hialoplasma ou citosol e que também é um componente onde ocorre uma série de reações metabólicas nucleares importantes. O terceiro componente seria o nucleolo e o último componente, que é um dos componentes mais importantes que a gente vai falar no próximo vídeo, seria a cromatina ou cromossomo. Para encerrar esse vídeo introdutório sobre o núcleo celular, é importante a gente comentar o seguinte: o núcleo, durante o processo de divisão celular, é como se ele desaparecesse, porque a carioteca sofre uma desintegração. Ao fim do processo de divisão, esse núcleo é novamente formado, digamos que ele seria regenerado, e o interessante, vai aí uma curiosidade para vocês, ele é novamente formado a partir do retículo endoplasmático, isso mesmo. Lá na etapa que nós vamos estudar no vídeo sobre mitose e meiose, na última etapa, que é a telófase, ocorre a reorganização da estrutura nuclear a partir da reorganização da carioteca, exatamente a partir do retículo endoplasmático. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais das estruturas nucleares, aprofundando um pouco mais esse conhecimento e continuando o estudo dessa estrutura tão importante para a célula que é o núcleo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva em nosso canal caso você ainda não tenha se inscrito. Compartilhe o nosso conteúdo com seus colegas, clique no sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e outros conteúdos do nosso canal. Siga-nos nas redes sociais. Eu desejo para você um excelente estudo e um aprendizado maravilhoso. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço, valeu!